Veja como um único navio de guerra teve segundos para responder quando 2 drones Houthi atacaram o USS Harry S. Truman. Drone, lançado do interior do Iêmen, voou baixo e fez uma manobra para evitar o radar do ZIL. Além de serem guiados em tempo real, esses drones já estavam bloqueados e dirigiam-se diretamente para o Harry S. Truman, até que o USS Gravely os avistou pela primeira vez. Mas será que havia tempo suficiente? 2 drones Samad-3 foram lançados ao ar por uma unidade móvel Houthi no interior do Iêmen, às 3h43 da manhã. Hora local. Estes drones são muito melhores em termos de alcance, furtividade e surpresa do que os modelos Timu dos anos anteriores. E estão a dirigir-se diretamente para o porta-aviões Harry S. Truman. O primeiro foi lançado, inclinou-se bruscamente para nordeste e depois subiu 18.000 pés para fazer um ataque em mergulho alto. O percurso feito pelo outro drone foi um pouco diferente. Este segundo drone voou a quase 250 km por hora, enquanto pairava apenas 10 pés acima da superfície da água, numa técnica conhecida como sea skimming. Isso deu ao grupo de ataque Truman cerca de meia hora para reagir. Mesmo que isso possa parecer muito tempo, ambos os drones têm características que os tornam difíceis de serem removidos pela Marinha. Uma das suas escoltas, e não o próprio Truman, foi a primeira a reconhecer os perigos que se aproximavam. A atmosfera pacífica e monótona do meio da vigia foi abruptamente quebrada quando o USS Gravely, em serviço de guarda a 20 milhas da proa do porto, foi chamado à ação. As formas distintas de 2 encontros rápidos foram vistas no seu radar. Quase imediatamente, a tripulação e o navio trabalharam em perfeita sincronia para elaborar uma solução de tiro que salvasse o Truman. Ela segue um processo dinâmico conhecido como F2D2EA. A base da doutrina de defesa aérea da Marinha é a ideia do F2TT2EA, que significa encontrar, fixar, rastrear, alvejar, engajar e avaliar. O radar ANSPI-1 é onde tudo começa. Este sistema oferece cobertura de 360 graus, desde o horizonte a 0 graus até ao zênite, ou ponto mais alto, a 90 graus, com 3 destas matrizes para um contratorpedeiro e 4 para um cruzador. Além disso, serve como base para o passo inicial crucial na eliminação destes drones. Durante a Phase Find, o SPI procura todos e quaisquer encontros aéreos num raio de pelo menos 200 milhas náuticas. Seja um míssil, drone, avião, nuvem ou pássaro, ou Aegis Combat System. O conjunto que unifica o SPI com o navio está apenas à procura do que quer que esteja lá fora durante esta fase. O radar só precisa de receber um retorno de qualquer lugar durante esta fase. Ao voar o mais próximo possível do horizonte para evitar a detecção ou ao explorar o seu alcance de 800 km para se aproximar em ângulos inesperados, como extremamente alto, baixo ou atrás de navios americanos. O Samad-3 está a tentar superar esta fase. Além disso, a sua seção transversal do radar é de cerca de 0,1 metros quadrados, ou aproximadamente o tamanho de uma folha de papel, embora a sua envergadura seja de 4,5 metros e o seu comprimento seja de 2,8 metros. A maioria dos radares tem dificuldade em monitorizar este pequeno RCS, mas o SPI não. Os drones Samad-3 tentam tirar partido da fase seguinte, a Phase Fix, mas não conseguem permanecer ocultos do SPI-ID, porque este consegue ver alvos do tamanho de uma bola de golfe a mais de 160 km de distância. Com os 2 drones hostis agora no radar, o radar SPI começa a enviar ondas de rádio entre 2,5 e 3,7 GHz, a fim de obter informações precisas sobre a localização do alvo. A rota, a velocidade e a altitude do encontro podem ser determinadas com a ajuda dessas informações. No caso de mau funcionamento do GPS, cada drone Samad-3 começa a modificar as suas rotas de voo,
e a confiar na navegação inercial interna. Em tempo real, os operadores em terra podem alterar o destino do GPS num raio de 250 quilômetros. Isto é particularmente útil para alvos móveis, como navios, onde o operador pode obter informações de radares em terra e, em seguida, comunicar a posição do navio do ZUI ao drone. Apesar desta estratégia sofisticada, o SPI é capaz de iniciar a sua próxima fase, Track, porque sabe exatamente onde estão estes drones. Durante a fase Track, em mais de 100 contactos separados, estes computadores executam milhões de cálculos por segundo. O Edis consegue gerir todas estas informações sobre alvos que se movem mais rápido que o som, apesar de cada drone se mover a 250 km por hora. Portanto, derrotar estes dois alvos é tão simples quanto lucrar com o filme Minecraft. A 100% de garantia. A seleção da arma é a etapa final antes que os mísseis saiam das células, já que os sistemas de controle de disparo foram criados para os dois alvos. O oficial de ação tática está essencialmente jogando um jogo de speed dating de alto risco durante esta fase de engajamento, chamada de targeting, e o objetivo é encontrar a combinação certa. Por exemplo, seria um desperdício de um míssil de 4 milhões em um alvo de 50. Sério se o TAL disparasse este míssil SM-6 extremamente sofisticado contra o drone. Em vez disso, com a ajuda do Aegis, o TAL tem apenas alguns segundos para escolher a arma ideal para a tarefa. Ele seleciona este míssil neste caso. A arma que transformará este drone num pedaço de lixo é um míssil SM-2. Para ameaças como estas, a arma preferida da Marinha para defesa aérea é o míssil SM-2. Isto deve-se ao fato de os Tomahawks serem utilizados para alvos terrestres, os SM-6 para ameaças avançadas, os SM-3 para mísseis balísticos, os SM para alvos próximos do navio e os foguetes anti-submarinos para, bem, submarinos. No entanto, há uma variedade de versões do SM-2 para escolher. Apesar de terem exteriores um pouco semelhantes, certos mísseis, como o Block 3, 3 Alpha, 3 Bravo e 3 Charlie, têm buscadores e software distintos. Cada versão do SM-2 é mais adequada para um tipo específico de ameaça. Enquanto um pode eliminar skimmers marítimos perto da água, o outro pode ser mais adequado para derrubar mergulhos altos. Durante esses breves momentos, o TAL muda o interruptor de inibição de fogo para verde e verifica se a arma foi selecionada. Os SM-2 saem rugindo de suas células de lançamento vertical a quase 3,5 vezes a velocidade do som em questão de segundos. E é aqui que começa a fase seguinte. Durante a fase de engajamento, o radar SPI conecta-se aos mísseis no ar. O míssil basicamente responde à pergunta do SPI sobre sua localização dezenas de vezes por segundo. O míssil em alteração de rota é então instruído pelo SPI a navegar na direção do alvo. Os drones entram no que é conhecido como fase terminal de voo quando o SM-2 se aproxima do seu alcance. Esses radares tornam-se de vital importância. O principal elemento do sistema de controlo de fogo, Mark 99, são estas matrizes de radar de 7 bibanco, também conhecidas como matrizes de radar ANSPG-62. Como acabamos de discutir, o SPI é responsável por direcionar o míssil até os seus últimos 60 segundos de voo. Os iluminadores começam a bombardear cada drone com cerca de 10 kW, potência dezenas de vezes por segundo assim que ele atinge este ponto de referência. A gama de frequências destas ondas de radar está entre 8 e 12 GHz. O localizador semi-ativo no SM-2 está ciente da gama de frequências precisa em questão e procura-a ativamente. Imagine-o a dirigir-se para uma chama, tal como uma traça. É simplesmente incapaz de resistir. Ao detectar a proximidade desta radiação de radar específica, o único e brilhante SM-2 explode, lançando mais de 6.000 fragmentos de metal pré-formados em todas as direções a quase 2.000 metros por segundo.
E esse é o papel da última fase. O USS Gravely disparou o tiro inicial. As células de lançamento vertical Mark 41 do navio abriram-se precisamente às 03:45, disparando 2 mísseis SM-2 na direção dos drones Samad-3, a uma velocidade de Mach 3,5. Esses mísseis podiam viajar 5 milhas a cada 7 segundos. O drone estava a voar a grande altitude quando o primeiro míssil descreveu um arco ascendente, com o objetivo de atingir o alvo com um mergulho em alta velocidade. À medida que se aproximava, o míssil fez pequenas alterações de rota com a ajuda de ligações em tempo real do sistema de controlo de disparo. Então, sentiu que estava perto o suficiente, a uma altura de pouco mais de 16,000 pés. A ogiva de fragmentação do míssil foi ativada quando um fusível de proximidade disparou a 15 metros do alvo. Um cone de foco com mais de 3 cubos de tungstênio penetrou na estrutura da aeronave. A trajetória do segundo míssil foi mais complicada quando o primeiro drone hostil se partiu. Escondido nas sombras do radar, o Samad voava abaixo, colado à superfície do oceano. O Spy, no entanto, manteve o alvo na mira. O drone inclinou-se abruptamente para evitar ser atingido, enquanto o SM-2 se aproximava a toda a velocidade. No entanto, era tarde demais. Mesmo à frente do cone do nariz do Samad, o SM-2 detonou após perder altitude abruptamente. A estrutura foi destruída por pedaços de metal e o que restou rolou para o oceano e desapareceu sob as ondas. O Spy reavaliou continuamente o campo de destroços após a detonação dos SM-2 para determinar se ainda restava algo que pudesse representar um perigo. O Aegis e a tripulação, nesse caso, ainda podem ver algo como uma ameaça se corresponder à trajetória, velocidade e perfil de mísseis, drones ou aviões hostis conhecidos. Isso implica que, até que o radar esteja totalmente limpo, a tripulação continuará disparando mísseis. Embora o alcance do ataque parecesse evidente na altura, os marinheiros do grupo de ataque Truman não sabiam que ainda não tinha terminado. Os Houthis estavam a planear um novo tipo de ataque que não utilizava mísseis de cruzeiro obsoletos ou equipamento soviético reciclado. Mas as tripulações do grupo de ataque Truman não sabiam disso. Desta vez, estavam a trazer uma arma totalmente nova, que alguns referem como o míssil de cruzeiro dos pobres. O Qasef-2K pode parecer, a olhos desinformados, um drone de imitação de baixo custo, mas as suas origens são muito mais complexas. Os Houthis acreditam que esta munição persistente, por vezes conhecida como drone de sentido único, irá mudar o resultado do conflito. O Qasef-2K é construído com peças contrabandeadas do Irão para o Iêmen e é baseado quase inteiramente no projeto iraniano Ababil-T. Os soldados Houthi constroem a aeronave no Iêmen. Fundamentalmente, trata-se de uma carga explosiva voadora equipada com asas. Cada unidade transporta até 30 quilos de explosivos de alta potência, destinados a explodir a 10 a 20 metros acima do solo ou a colidir com o convés de um navio, espalhando estilhaços de metal até 80 metros em todas as direções. Os operadores não utilizam joysticks para guiar estes drones. Podem ser lançados em enxames sem necessidade de linha de visão ou controlo em tempo real. Uma vez que são pré-programados para voar para coordenadas GPS utilizando navegação inercial, simplesmente voam, localizam o seu alvo e explodem. Com uma autonomia de 100 minutos e uma velocidade de cruzeiro de 250 km por hora, podem facilmente alcançar uma base militar dos Ienis dentro do seu raio de ação de 100 a 150 km. Uma força-tarefa da Marinha Offshore está em operação. O Qasef-2K, que pode atingir altitudes de até 5,000 metros e é movido por um motor a pistão básico. Não é particularmente rápido ou discreto, mas não precisa ser. O seu ponto forte é o número. Em vez de apenas se defender, o grupo de ataque do porta-aviões norte-americano respondeu com uma combinação de poder de fogo,
interferência eletrônica e supremacia psicológica que poucos adversários poderiam ter previsto. A tentativa dos Houthis de atacar um porta-aviões norte-americano tornou-se um caso de estudo em dissuasão contemporânea, não apenas um fracasso tático. O pessoal de comando a bordo do USS Dwight D. Eisenhower estava a utilizar varreduras passivas de sensores para seguir sinais suspeitos mesmo antes da detecção da primeira onda de drones. Uma série de anomalias no radar e impulsos elétricos erráticos sugeriram um ataque organizado dos Houthis, talvez auxiliado por componentes logísticos iranianos. Após a confirmação, o grupo de ataque acionou imediatamente o Protocolo de Defesa de Espectro Total Alpha 4, uma doutrina de combate em várias camadas que inclui contramedidas eletromagnéticas, cibernéticas e cinéticas. Os sistemas de destruição física compunham a camada 1. O espaço aéreo foi iluminado por sistemas de armas de curto alcance, CAIWS, como o Phalanx e o CRAM, que dispararam milhares de tiros por minuto contra os drones que se aproximavam. Interceptores Standard Missile 6 dispararam de células de lançamento vertical para derrubar os drones maiores e alados, que provavelmente transportavam cargas mais pesadas, enquanto os Evolved Sea Sparrow Missiles, ISSM, visavam ameaças de maior altitude a médio alcance. A guerra eletrônica fazia parte da camada 2. O grupo de ataque estava a ser escoltado por cima por pods de interferência em EA-18G Growlers, que começaram a transmitir rajadas de alta intensidade nas frequências suspeitas de comando e controlo dos drones. Devido à sobrecarga EEN que desestabilizou os giroscópios a bordo, muitos dos drones Houthi começaram a derivar ou a entrar em espirais. Alguns colidiram no ar. Outros caíram no oceano sem causar qualquer dano. Terceira camada: infiltração cibernética. Usando ferramentas de injeção de código de resposta rápida que a Agência de Segurança Nacional e os EWAS a bordo do USS Bataan, especialistas do comando cibernético iniciaram exercícios de contracódigo. Um drone de design iraniano, em particular, foi tomado no ar e desviado para colidir com a sua própria área de preparação, destruindo um veículo de radar nas proximidades. No entanto, a sincronização da defesa foi sem dúvida o seu aspecto mais surpreendente. Isto não foi o resultado de dezenas de sistemas separados a responder por conta própria. Cada dispositivo nesta rede defensiva fornecia dados em tempo real aos outros, permitindo zonas de disparo adaptáveis, categorização dinâmica de ameaças e modelação preditiva de trajetórias. À medida que mais drones entravam em campo, algoritmos de aprendizagem automática reclassificavam regularmente os riscos. O resultado? O porta-aviões não sofreu nenhum impacto. Não houve feridos. Dissuasão máxima. No entanto, a resposta estava longe de terminar. Uma força-tarefa secundária separou-se da retaguarda do porta-aviões enquanto os últimos drones eram destruídos. Composto por navios de ataque rápidos e contra-torpedeiros da classe Arleigh Burke, avançaram secretamente em direção à costa do Iêmen sob a direção de sinais SIGINT provenientes de nós de comunicação Houthis e triangulação por satélite. Enquanto isso, o Conselho de Segurança Nacional convocou uma reunião de emergência em Washington, D.C. O presidente foi informado pessoalmente pelo secretário de Defesa, que confirmou que a tentativa de ataque ao porta-aviões dos EUs havia falhado, mas enfatizou que havia indícios de coordenação externa, provavelmente de operadores da Força Quds iraniana, por trás da escalada. Os oficiais de inteligência a bordo do porta-aviões realizaram uma análise minuciosa dos destroços dos drones que foram recolhidos. Resíduos químicos nos componentes da fuselagem revelaram que eles eram provenientes de empresas apoiadas pelo Estado iraniano, embora os números de série tivessem sido apagados. Até mesmo o design do circuito de um dos drones
correspondia aos esquemas que vazaram de uma rede de aquisições durante a era Qasem Soleimani. As provas eram incontestáveis. Isso fazia parte de uma guerra secreta maior que estava ocorrendo nos bastidores, não um ato isolado dos Houthis. Washington então entrou em ação. Não em comunicados de imprensa, não com cautela, mas com silêncio, aço e discrição. O USS Florida, um submarino de mísseis guiados que se esconde nas profundezas do Golfo de Aden, obteve as coordenadas de fogo 3 horas após o ataque fracassado com drones. O submarino tinha sido discretamente movido alguns dias antes do ataque planejado e permaneceu submerso, silencioso e mortal. Era hora. Dos seus tubos de lançamento, uma saraivada de mísseis de ataque terrestre, Tomahawk, Clams, explodiu, traçando um arco sobre o Mar Vermelho antes de se dividir em ramificações pré-programadas. Cada uma delas apontada para um hangar, radar ou centro logístico Houthi separado. No entanto, não eram mísseis de cruzeiro típicos, eram parte da revolucionária configuração Block Funds, que incluía ogivas de rendimento variável e buscadores multimodo. As consequências foram imediatas e desastrosas. Uma névoa de concreto esmagado obscureceu uma instalação de comando perto de Sadr, bolas de fogo gigantescas, visíveis a quilômetros de distância, e romperam dos depósitos de combustível. Enterrados profundamente sob rochas, os bunkers de comunicações pareciam cascas de ovo que se quebravam. Os Houthis estavam a perder mais do que simplesmente os seus bens. Estavam também a perder a sua infraestrutura resiliente. Enxames de drones enviados por navios da Marinha do Eustáquio começaram a fazer uma varredura completa das consequências ao mesmo tempo, contando os danos, rastreando sobreviventes e enviando gigabytes de dados de sensores para analistas do CENTCOM. Isto não era um conflito. A purga foi diagnóstica. Uma vez ganhando confiança com suas poucas vitórias táticas, as forças Houthis agora tinham que viver sob constante vigilância. Cada sinal, movimento e tentativa de reagrupamento era registrado, investigado e tratado. Os dados onipresentes compensaram sua vantagem no conhecimento do terreno. O comando militar saudita em Riad ficou surpreendido e entusiasmado com a resposta dos Buseon. Em poucas horas, ativaram um mecanismo de defesa conjunta anteriormente inativo, dando às forças navais e aéreas americanas mais acesso às informações obtidas pela vigilância da fronteira iemenita. Isto marcou o início de uma nova fase de colaboração que ligaria os sistemas de defesa antimísseis dos estados do Golfo. Além disso, analistas militares israelenses em Tel Aviv enviaram o seguinte aviso: a resposta dos Estados Unidos vai além de apenas enviar uma mensagem aos Houthis. Serve como um ensaio para uma negação em todo o teatro da política de drones do Irã. O clima mudou em todo o Médio Oriente. Os Emirados Árabes Unidos transferiram instalações militares para mais perto da sua costa ocidental. O Bahrein aumentou o nível de ameaça para laranja. O Egito emitiu um aviso claro, mas discreto, aos grupos afiliados aos Houthis no Sinai para suspender todas as atividades por tempo indeterminado. No entanto, o efeito assustador foi talvez mais notável no Irão. Foi convocada uma sessão de emergência do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Os que não só rastrearam a origem dos drones, como também usaram o ataque falhado como um cavalo de Troia para identificar as rotas logísticas iranianas através do Iêmen, de acordo com relatos, o que confirmou os receios de Teherão. O pânico ficou implícito nas discussões internas. A relocalização da produção de drones de Bandar Abbas para zonas mais interiores foi sugerida por conselheiros estratégicos. Os comandantes de campo do IRGC receberam instruções para manter silêncio de rádio durante 72 horas. Ao introduzir secretamente rastreadores de impressões digitais quânticas nas comunicações por satélite regionais, as forças cibernéticas americanas aproveitaram a confusão. Entretanto,
Os Estados Unidos não fizeram qualquer declaração, nem mesmo um aviso. Apenas o silêncio da consciência plena. Os pilotos a bordo do USS Eisenhower rearmaram os seus aviões, mas não decolaram. Os fuzileiros navais não foram mobilizados, mas ficaram em estado de alerta. Em vez disso, os programadores treinaram novamente os modelos de identificação de alvos utilizando feedback em tempo real da defesa contra drones após carregar o software de IA mais recente no sistema de gestão de combate do navio. Se a onda seguinte chegasse, encontraria um inimigo mais inteligente. E uma última ação foi tomada quando o sol começou a se pôr. A Operação Reverb foi lançada pela Marinha dos Deus sem o uso de caças ou mísseis. Foi utilizada transmissão de precisão. Sinais de alta frequência foram direcionados diretamente para postos de escuta inimigos após ricochetearem na ionosfera. Não eram mensagens de propaganda. Cada um dos pings criptografados continha telemetria codificada que enganaria os sistemas adversários, levando-os a revelar sua localização precisa. Mais 6 alvos foram geolocalizados ao anoitecer, todos sem que um único tiro fosse disparado. Agora estava muito claro para os Houthis e para qualquer outra pessoa que estivesse a observar. Vocês podem atingir um sinal. No entanto, nós vamos derrubar o vosso sistema. Silenciosamente. Totalmente. Sem piedade. O grupo de ataque não sabe que os Houthis recuperaram secretamente dezenas desses drones de um esconderijo e estão a avançar diretamente sobre eles. Por enquanto, adeus.